Você quer começar a vender mais projetos em 2026, mas já começou o ano por aí sem planejamento, desorganizado e não sabendo por onde começar e como fazer isso acontecer? Então fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar o que você precisa planejar e organizar para conseguir fazer com que você venda mais projetos esse ano. Os principais erros que a gente comete quando a gente pensa na parte comercial do nosso escritório, o primeiro deles é não ter clareza do que a gente vende e para quem a gente vende. É ser muito genérico, sabe? É vender para todo mundo, é fazer todos os tipos de projeto. A gente precisa ser um pouco mais específico. Depois é não ter processos organizados. Então, o teu cliente ele até às vezes levanta a mão e pede a tua ajuda, mas você não sabe como atende ele ou atende ele de um jeito e o próximo você atende de outra forma. Não sabe conduzir ele até a assinatura do contrato, não sabe exatamente qual passo a passo que ele vai ter dentro do teu escritório. Outra coisa que acontece muito é esperar o cliente até você, ficar aqui sentado esperando que o cliente caia do céu, não conduzir ele numa conversa ou às vezes não ser ativo nessa conversa. O que é ser ativo na conversa? É não só responder aquilo que ele está te perguntando, é conduzir ele a uma reunião, conduzir ele a um fechamento. E o último deles é uma comunicação que acaba não te posicionando e te colocando como mais um arquiteto dentro do mercado. Quando você é mais um, então você tá ali no meio de várias outras opções e fica difícil competir e mostrar pro seu cliente por que ele deve fechar contigo. E aí, vamos ajustar tudo isso que eu falei em tópicos claros e práticos para você começar a organizar tudo isso aí dentro do teu escritório? Então, a primeira coisa é ter clareza daquilo que você vende. Quando eu falo de ter clareza, é realmente ser específico para quem você vende e o que você vende. Se eu te perguntar hoje, o que você faz? E você me responder, faço projetos de interiores? Tá, você e mais 20 arquitetos. Mas e aí? Qual que é o teu diferencial? O que você entrega? Qual é a tua experiência dentro do teu escritório que em outro escritório não tem, outro escritório não entrega? E qual que é o teu cliente ideal? Por que é importante a gente saber disso? Porque a gente não quer vender para todo mundo. A gente tem um cliente específico. Qual que é o perfil desse cliente? Eu não quero que você seja genérico, eu quero que você seja específico e que você tenha um cliente, um perfil ideal para o seu escritório. Por que é importante a gente ter um perfil ideal? Porque quando a gente visualiza esse perfil ideal, que outras pessoas também chamam de persona, a gente consegue comunicar de uma forma melhor, se posicionar de uma forma melhor e entender também onde que esse cliente está, o que ele consome, quais lugares ele frequenta. Então a gente precisa ser um pouco mais específico, a gente tem que deixar de querer vender para todo mundo e vender para quem faz sentido para nossa solução. Segunda coisa, organização no processo comercial. Então a gente precisa tratar e atender todos os clientes de uma mesma forma. E esse passo a passo também vai qualificar o teu cliente e vai fazer com que você entenda se essa pessoa que chegou para você, que levantou a mão, por exemplo, ela é o seu perfil ideal. É para ela que você quer vender. Porque muitas vezes pode ser que venha pessoas que não valorizem o seu projeto, que estejam só cotando preço, e não é isso que a gente quer aqui. A gente não quer uma demanda de orçamentos de pessoas não qualificadas. A gente quer buscar as pessoas qualificadas. E ter esse processo vai auxiliar muito, principalmente na organização do teu escritório. Você não vai mais deixar de responder aquele cliente, não vai deixar um orçamento por fazer, vai induzir o teu cliente, conduzir ele a uma reunião de proposta. Depois da reunião, se necessário, vai fazer o follow-up, não vai deixar ele te esquecer. Então é importante ter todo esse processo muito bem estruturado dentro do teu escritório. E não é só importante a gente pensar nesse processo inicial de como que eu gero a demanda, como que os clientes vêm até mim, como que eu tô buscando esse cliente, como que eu atendo ele primeiramente e conduzo ele para uma reunião. É importante a gente também ter o processo pós-reunião. E se ele não fechar comigo, qual a objeção que ele pode trazer, qual o obstáculo que ele pode ter que eu já posso ter antes mesmo de ir para a reunião, ter passado por esse obstáculo, né? Então a gente realmente ter esse processo do pós também. A gente não vai tratar o cliente como você que precisa de mim, então se você precisar eu tô aqui. Não, a gente vai se mostrar à disposição. Por quê? Porque é a gente que tem a solução. O cliente ele precisa da gente
Sim, ele precisa, mas muitas vezes ele não é tão consciente de que ele precisa da gente. Por isso que a gente precisa ter a reunião para conduzir ele. Seja uma reunião lá de pré-briefing para começar a entender o projeto dele, ou uma reunião de orçamento, ou 2 reuniões, mas é importante que a gente tenha esse contato com esse cliente, principalmente porque o nosso serviço, ele é um serviço de alto envolvimento, então doe o seu tempo para esse cliente. E por isso que é importante a gente ter o perfil ideal, porque a gente não quer doar o nosso tempo para pessoas que não fazem sentido, que não vão comprar da gente. Mas ter esse processo pós-reunião é importante, porque como a gente trabalha com sonhos, a gente vende sonhos, a gente não vende algo palpável, muitas vezes os clientes, eles vão querer pensar nesse investimento. E aí, é nesse momento que você não pode deixar o cliente escapar. Não é o vou ver e te aviso ou fico à disposição. Não, é estar ali mostrando para ele que você quer ajudar ele, que você tem a solução completa para ele e que você vai facilitar a vida dele. Outro ponto importante a gente falar é da reunião de vendas. Quando a gente vai para uma reunião de vendas, o nosso objetivo é o quê? Vender. Ok, mas a gente não pode só ficar com isso na cabeça. Porque se a gente vai para uma reunião de vendas pensando, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, você não vai ouvir nada daquilo que o teu cliente está falando, você não vai entender o que ele quer, não vai ter empatia com ele e não vai trazer a melhor solução para ele. Então, quando a gente vai para uma reunião de apresentação de orçamento, ou principalmente a reunião de pre-briefing, é importante que a gente ouça esse cliente, escute o que ele quer, tenha empatia com aquilo que ele quer, pra gente trazer a melhor solução para ele. Então, eu gosto muito, e a gente faz bastante aqui na DOP, o script de reunião. Não para você seguir passo a passo e falar exatamente as frases que estão ali, mas para que você consiga conduzir essa reunião de uma forma mais fluida e que não fique você só falando do seu projeto ou das suas habilidades ou do seu escritório, mas também que o cliente não domine essa reunião. É importante que você domine essa reunião, mas com uma escuta ativa, entendendo esse cliente. E por fim, a comunicação presencial, ela vai gerar uma comunicação também digital. Então tudo isso precisa se conectar. Quando a gente fala de ter clareza do perfil de cliente ideal, é importante que a gente entenda também que quando a gente sabe disso, fica muito mais fácil a gente dar conteúdo para essas pessoas, criar conteúdo para esse tipo de perfil. E aí que a gente vai começar a criar esse conteúdo lá nas nossas redes sociais, atrair esse cliente, mostrar que a gente é autoridade nisso. Mas não só no digital, no presencial também. A gente vai começar a pensar em lugares que a gente pode frequentar, pessoas que a gente pode conhecer, né? Expandir os nossos horizontes para achar esse público. Porque a forma como você se posiciona, o que você posta, o conteúdo que você traz, tudo isso comunica também quem você é no teu trabalho, o que você faz, qual é a tua proposta de valor e principalmente o teu diferencial. O que vai fazer o teu cliente fechar com você? E a partir do momento que você tem essa clareza, tem os processos bem definidos e age, vai pra ação, vai pra cima, vai atrás do teu cliente, você começa a ter uma maior demanda de orçamentos, começa a entender como que você vai conduzir essa reunião e qual que vai ser a melhor forma de esclarecer para o teu cliente que a tua solução é ideal para ele. Então você vai conseguir converter mais, passar por obstáculos e objeções, mostrando para ele que você é a opção certa, que você tem a solução, que com você ele vai estar seguro para realizar o sonho dele. É isso que a gente precisa passar para o nosso cliente. E com tudo isso muito bem estruturado, eu não tenho dúvidas que você vai conseguir ter aí uma maior demanda e uma maior conversão dentro do teu escritório. E para te ajudar um pouco mais com isso, aqui na DOP a gente está fazendo uma imersão Vender Arquitetura, onde são 3 aulas ao vivo para te auxiliar nesses 3 passos que eu falei de planejar, organizar os processos e agir. A nossa primeira aula já foi, mas ela tá gravada para você que vai entrar agora assistir antes de ir para a segunda aula, que acontece no dia 21 de janeiro, às 19 horas, pelo Google Meet. Então, se você tem interesse em saber como planejar os processos do seu escritório para vender mais, clica no link, entra no grupo, garante a sua vaga, assiste a primeira aula para você entender o contexto e eu te vejo nesse encontro.